Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia dedicado às almas do purgatório, mas também ao Espírito Santo de Deus. Peçamos ao Espírito Santo de Deus pelas famílias, por todas as tribulações que as famílias estão enfrentando. Estou nessa primeira semana da Quaresma, onde o Evangelho está em Mateus 25, de 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em tua casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, São Mateus nos fala sobre o julgamento final e qual critério para ele. Estamos na Quaresma, tempo de nos convertermos através das práticas quaresmais, mas também de nos convertermos às práticas quaresmais, oração, jejum e caridade, os três meios pelos quais nós alcançaremos a conversão e a salvação. Na quarta-feira de cinza, teve uma pessoa que ela só teve um alimento
o almoço, né? Ela só almoçou. O seu jantar, ela fez jejum. Então esse jantar, como nós vemos aqui, oração, jejum e caridade, ela ofertou. Ela foi lá numa farmácia, uma pessoa ia comprar um remédio, ela foi lá e deu um dinheiro para poder custear este remédio. Então o jejum, né, ele vem através da oração e também da caridade, os 3 meios pelos quais nós alcançamos a conversão e a salvação. Então, se você fez o jejum do almoço, o seu jantar você tem que doar para alguém. Se você fez o jejum da cerveja, você toma 2 cervejas, você pega esse dinheiro da cerveja, eu não sei quanto que é, 7 ou 5, então vezes 2, 14, você vai pegar esses 14 reais e dar de alimento a alguém. É desse modelo que funciona, porque se você fizer o seu jejum, comer só o café, o almoço e o jantar, não fazer um lanche, aquilo é economia, né? Não é oração, não é jejum, não é caridade. Então, hoje o Evangelho nos fala sobre a caridade. Nós vemos aqui uma lista de situações que colocam a pessoa humana em sofrimento. Realidades que, quando paramos para pensar, nós pedimos mesmo a Deus o livramento de um dia passar por isso, de se encontrar doente, nu, faminto, sedento. Portanto, tudo aquilo que nós vemos que o outro está vivendo e que de alguma forma nos causa sentimento de Deus me livre passar por isso, precisa, meus irmãos, minhas irmãs, despertar em nós a caridade e o entendimento de que naquela dor ou limitação está o próprio Deus. O problema do seu vizinho, você que é cristão, estou dizendo para nós, para o cristão, é o seu problema. Entendeu? O problema que ele está passando, que ela está passando, também é seu problema. Estou dizendo, meus irmãos, para os cristãos. Então abro aqui um parêntese para frisar que este Evangelho não está de modo algum dizendo que quem está com fome, quem com sede, que está preso ou enfermo é santo ou é santa. Não estou querendo dizer isso. O Evangelho não fala, né? Ou não precisa de conversão. Não é isso. O que Jesus está nos ensinando é que cabe a nós, né, a compadecermos pelo próximo para tomar uma atitude de caridade, uma vez que nós não compete julgar ninguém, mas sim amar. Este Evangelho é desafiante, exige de nós uma fé firme. Jesus, na última ceia, pegou o pão e disse: "Isto é o meu corpo." O pão não simboliza, não significa e não representa, né? Então o corpo, definitivamente o corpo de Jesus. Ele está verdadeiramente na Eucaristia, que você e eu ontem comungamos, tal como está no pobre, na dor humana. Esse Evangelho é muito claro quando nos deparamos com alguém vivendo estas realidades. É o próprio Jesus que está ali. Então, seguindo a leitura do Evangelho, por conseguinte, Jesus nos fala sobre o juízo final. E quando é que
seremos julgados por Deus? Quando é que vamos ouvir Deus dizer para alguns: vinde benditos, ou afastai-vos maldito? O julgamento final acontece já agora, todos os dias, quando nos deparamos com os nossos irmãos sofredores. Quantas pessoas perdem tempo com polêmicas e conversas sobre isso, sendo que, na verdade, nós só precisamos viver bem o hoje, a fim de nos santificar para o último dia, meu irmão, minha irmã. Esse é o ensinamento de Jesus a nós hoje. Vivamos bem hoje, buscamos a santidade agora, a fim de que não sejamos condenados no amanhã. Que a caridade desperte em nosso coração a sede de um dia ouvir de Deus: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos. Para nós refletirmos como é que eu trato aqueles que não são nada meu, não são próximos quando preciso de ajuda. Tenho facilidade em oferecer auxílio a quem eu não conheço? Você tem aproveitado as oportunidades para fazer o bem nas pequenas coisas e momentos da vida, ou espera grandes ocasiões para praticar o bem? Como tem sido a sua postura diante de pequenos chamados? Diante de uma realidade no agora, diante da sua realidade no agora, pergunte a você mesmo: em qual lugar eu me posicionaria se Jesus viesse hoje? À direita ou à esquerda? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.